que eu vou conversar com vocês, o Espírito de Deus vai trazer ao nosso coração, eu creio, é uma palavra que nós já ministramos aqui, há pouco tempo atrás. Porque eu me perguntava hoje, Senhor, onde o Senhor quer nos levar hoje? E eu tenho tido uma preocupação pessoal e coletiva. A preocupação pessoal é o fato de a gente ter que, diante de tudo que nós estamos assistindo nesse mundo, viver pela fé. Nós temos que entender o que significa viver pela fé. Você está aí, meu irmão? Está me ouvindo? Amém? Não se distrai não, por favor. Louvor acabou, mas não acabou a palavra. Quer dizer, louvor continua, né? E eu tenho tido uma preocupação coletiva. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria o quê? Se esfriar. Então o que a Bíblia fala se cumpre, queridos. Não tem para onde correr. Não tem como dizer não vai se esfriar, vai. Porque a Bíblia diz, o amor de muitos esfriaria. Mas amor a quê, afinal de contas, né? Que tipo de amor iria se esfriar? Se é que há tipos de amor. Porque se for amor ligado à questão carnal, eu acho que esse não esfriou não. Que o mundo continua na mesma promiscuidade de sempre. Não, nada diferente do que sempre foi. Se for amor ao dinheiro, esse amor não esfriou. Está me ouvindo aí, amém? Esse amor não esfriou. Porque continua firme e forte aí. Muita gente amando o dinheiro. Por isso que na oração, a gente estava orando, eu orei de coração mesmo ao Senhor, dizendo que Deus há de julgar qualquer governante, seja quem for, que desvia bilhões dos cofres públicos e deixa a míngua a população, que isso não é de agora. E a gente tem que ter essa conversa séria, porque esse papo de hospital está em colapso, nunca, isso sempre foi assim. Todo mundo sabe disso. Cansei de ir ao hospital geral em Culubandê para socorrer alguém, para brigar na porta para ser atendido. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes não. Teve uma vez que para atender uma irmã daqui da igreja, que estava jogada lá, jogada literalmente naquela época, não pelo causa dos profissionais não, por causa da estrutura. Infelizmente também temos alguns profissionais, mas a maioria não, a maioria dos profissionais de saúde são sérios, estão pagando um alto preço, merecem, e a gente deve estar orando por eles, que eles estão num campo de batalha que a gente nem imagina, a gente não faz ideia, só quem sabe é quem passa. Uma vez eu lembro que eu saí daqui, e por acaso naquele dia eu estava de terno. Eu não uso terno, vocês sabem que eu não gosto de terno, vocês gostam? Só uso em casamento e olhe lá. Aquele dia eu não sei porquê, era alguma atividade, eu fui para lá correndo, porque a irmã estava as mínguas jogadas lá num canto, tinha que estar numa maca, tinha que estar tomando soro, tinha que estar sendo atendida, estava jogada. E eu cheguei, eu acho que eles pensaram que eu era alguma coisa, não sei se olharam os anjos atrás assim, abre a porta. Eu sei que eu só fui entrando, ninguém me impediu. Pois não, senhor, gentileza, vem aqui. Me levaram lá para uma sala, veio não sei quem, o que o senhor está precisando? Eu falei assim, olha, aí comecei a falar, estou com uma pessoa aqui, e me chamaram até de doutor. Eu também não falei nada. Falei, tem uma paciente aqui assim, assim, assado, nossa amiga, jogada aí de qualquer maneira. Então fica
essa historinha que esse povo fica contando aí, de que agora está assim. Agora está nada, irmãos. Todo mundo aqui que tem mais de 30 anos sabe que sempre foi assim. Todo mundo sabe disso. Mas Deus que é justo juiz, Ele não vai deixar isso passar em branco não, que pode escrever o que eu estou falando. Até o final dos tempos esse povo vai pagar. Esse povo vai pagar. Se eles não se converterem, eles vão pagar, porque Deus há de julgá-los. E eu estou fazendo isso aqui hoje, porque eu estou ali online com os irmãos. Porque muita gente fala, a gente tem que orar. E a gente ora, queridos, há muitos anos. Então não precisa me dizer que eu tenho que orar, porque eu já oro há muitos anos. Não quero ensinar padre a rezar missa, querido. Como alguns falam, o pastor pregar. A gente já sabe disso. A gente fala isso porque a gente precisa acordar para isso. Mas a gente também não pode ficar quieto. A gente não pode ficar aceitando as coisas como elas são, só porque nós somos crentes. Só porque a gente é cristão, a gente vai aceitando de qualquer maneira. Porque nós somos cristãos e somos cidadãos. O mesmo imposto que você paga, o outro está lá fora, também paga. O mesmo dever que você tem, o outro também tem. E o mesmo direito que você tem, o outro também tem. Nas leis dessa terra. Só que nós temos uma terra que é além disso. Nosso reino não está nesse mundo. Nosso reino está em outro. É outro patamar mesmo. Não é flamenguista, mas é outro patamar. É outro nível. Não melhor do que os outros. É pela graça e misericórdia, diz o Senhor. Mas nós não podemos ficar calados. Temos que orar e temos que falar. E nós, como líderes, temos que ter coragem. Por isso eu digo a você que fica aí nas redes sociais dizendo, fica em casa. Se você tem dinheiro para ficar em casa, fica. Você tem dinheiro para ficar em casa? Então fica em casa, meu irmão. Você pode pedir comida pelo iFood? Fica em casa. Você pode pedir lá para ter o telefone? Fica em casa. Você pode ficar até o final do ano sem trabalhar? Fica em casa, meu querido. Mas e você que tem que trabalhar, porque senão amanhã não tem pão, não tem leite? Não fique julgando essas pessoas que têm que sair para trabalhar, dizendo que essa pessoa é maluco, tinha que estar em casa. Está em casa como? Eles vão trabalhar e vão comer o quê? Você vai levar comida para eles? Então a gente está num tempo que está todo mundo achando que tem razão. Quem fica tem razão, quem não fica tem razão. No final ninguém tem razão. Ou na verdade todos têm. O tempo agora é a gente compreender as pessoas. Não ficar julgando as pessoas. Por isso, que em nome de Jesus, eu creio, você governante, que tinha responsabilidade, e que ganhou bilhões, para poder montar hospitais, desmontaram e sumiram com tudo, que ninguém sabe onde está, tudo. Que nada se decompõe de um dia para o outro, né, queridos? Está em algum lugar. Está onde isso? Nosso dinheiro está onde? Você que fez isso, ou se arrepende, ou Deus vai cobrar de você, e ai de você se não se arrepender. E eu falo hoje, não estou falando aqui porque eu sou envolvido em política, porque eu não sou envolvido em política, vocês sabem disso. Eu falo como cidadão, e cidadão do céu, porque eu tenho a Bíblia como a única regra de fé e prática. E a minha Bíblia diz, que a sua também, está aí escrito, que o nosso Deus é justo juiz. Meu Deus e o teu Deus, Ele é justo juiz. E Ele não deixa nada ficar encoberto. Ele há de julgar grandes e pequenos. Todos serão julgados. E aí muita gente pensa que o juízo só vem lá no juízo final, quando Jesus voltar. Não, querido. O juízo pode acontecer agora. Não pensa que não vem agora, porque vem.
Vem aos poucos e vem, vai, tá chegando. O juízo vai chegando. Então essa turma aí, que nós devemos respeito a essas autoridades, onde nós oramos todos os dias, eu oro todos os dias pelas autoridades, todos os dias eu oro, e peço que o nosso Deus traga a verdade, e coloque esse povo na posição que eles devem colocar, se eles não quiserem se arrepender. Nossa nação está sofrendo, o mundo todo está sofrendo, queridos. Não é só Brasil não, o mundo todo. E aí a gente está vivendo uma luta sobre a fé. O número de pessoas que estão tirando a própria vida é gigantesco. Nunca houve tanto suicídio no mundo. Vocês não sabem disso porque isso não é falado. Esses números não se apresentam por aí, você não sabe disso. Mas é só você ir por aí que você vai investigando, que você vai descobrindo. As pessoas estão deprimidas, as pessoas estão em opressão, alguns estão desesperados. Desesperados. E eu digo uma coisa para você: quando o ser humano entra na questão da sobrevivência, quando ele tem que fazer algo para sobreviver, ele faz qualquer coisa, irmãos. O ser humano, quando ele precisa de algo para sobreviver, se ele depender daquela comida que está lá no mercado para sobreviver, que na hora da prova só sabe quem passa. Ele não consegue controlar suas ações, por uma questão de sobrevivência natural. Ah, mas nós somos em Cristo, nós nunca faríamos isso. Amém. É o que nós esperamos, é o que nós cremos. Por que nós estamos vivendo isso? Porque a fé está sendo provada. Nossa fé está passando por uma prova. Todo mundo aqui está passando. Você pode ter seus recursos, você pode ter seus dinheiro guardadinho para passar 2 anos sem precisar trabalhar. Você pode ter ou não ter. Você pode ser o que for. Todo mundo aqui de alguma forma está sendo provado na sua fé. Fé em continuar fazendo a obra de Deus, fé em continuar realizando aquilo que Deus te levantou para fazer, fé para continuar crendo no poder de Deus, fé para continuar crendo que Deus ainda faz milagres, fé para continuar crendo em sua palavra. Hebreus 11 diz assim: ora, se alguém puder pegar uma aguinha aqui para mim, por gentileza. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela... Por quê? Você está aí, meu irmão? Hebreus 11, todo mundo aí? Pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus não pegou essa caneca aqui e criou uma igualzinha. Ele não copiou nada. Ele criou de onde não havia absolutamente nada. Ele criou. Ele não fez uma cópia, uma xerox. Ele criou. Esse é teu Deus. Você sabe disso? Só estou te lembrando. Eu sei disso. Então estou te lembrando. Esse é teu Deus. Ele não criou isso aqui. Ele não copiou. Ele não copiou você. Ele criou você. Ele soprou o Espírito em você. Ele te fez alma vivente. Ele te delegou autoridade. Ele fez isso. Ninguém deu a ideia para Deus. Ele fez. Por quê? Porque Ele é todo poderoso.
Hebreus 11, alguns chegam a dizer que foi escrito para que os cristãos daquela época não retrocedessem, não desistissem diante daquilo que eles estavam enfrentando, diante das pressões, das provações e até mesmo o perigo de perder a própria vida. Quando nós olhamos a carta aos Hebreus, logo no início falando sobre a fé, que é uma convicção plena, uma confiança inabalável, que não se limita a você ganhar alguma coisa nessa terra. Eu vou conquistar minha casa, eu vou conquistar meu carro, pela fé. Não se limita a isso, querido, mas é depositar toda a sua vida nas mãos dele, tendo casa ou não tendo, tendo carro ou não tendo, tendo saúde ou não tendo, tendo família ou não tendo, ganhando ou perdendo. Emuná, confiança plena. Essa palavra aqui é traduzida dessa forma. E muita gente pega fé hoje só para coisas materiais, é tudo para conquistar nessa vida. Aí o livro, carta aos Hebreus, os versículos de 4 a 7, o texto vai falar sobre alguns exemplos de Abel, de Enoque, de Noé. E lá no versículo 6 ele vai começar a dizer que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E que fé é essa então? E depois ele começa a dizer que Abraão, lá no versículo 8, chamado pai da fé, que ele obedeceu porque cria. Alguém que não viu as promessas concretizadas, mas via de longe, segundo o texto, que os olhos de Abraão contemplavam uma pátria celestial. Depois ele vai dizer de Isaac, de Jacó, de José, que creram até o fim, creram até a hora da sua morte, deram testemunho da sua fé em Deus. Depois ele vai citar Moisés como exemplo daquele que tinha fé em Deus e que vence todo o temor humano, que enfrenta reinos, aquele que abre mares. Depois ele vai listando outros heróis da fé, exemplos de Josué, até os últimos profetas. Hebreus capítulo 11, queridos, tem o objetivo de nos mostrar que aqueles homens e mulheres, eles tinham algo em comum. E esse algo em comum é a mesma coisa que nós temos: uma fé inabalável nas promessas de Deus. Pastor, eu estou vivendo isso? Não sei, você que sabe aí, querido. Uma fé inabalável. Esta é a maior característica do povo de Deus em todas as épocas da história. Em toda a história da humanidade, a fé sempre foi a base de tudo na vida de um cristão. É quando ele coloca a emuná, toda a sua confiança, toda ela na sua palavra. Essa é a nossa característica. Ele fala sobre as muralhas de Jericó, versículo 30, que durante 7 dias eles fizeram exatamente o que Deus ordenara e as muralhas caíram. Exemplo de fé. Ou seja, diante da impossibilidade, eles obedeceram a Deus e aquelas muralhas caíram pela fé, mesmo daquilo que era impossível. Eles não jogaram pedra, não jogaram pomba, porque não tinha, né? Eles só rodearam. Deus falou: só vai andando, vai rodeando, vai rodeando, vai rodeando. 7 dias. No último dia 7 vezes, não é isso? E depois vocês gritam. Aí cada um vai com sua explicação científica, que o chão tremeu e rachou, que não sei o que e tal.
Aí a gente vai tentando aceitar essas coisas, né? Porque não, que Deus derrubou. Deus derrubou muralhas que eram impossíveis de serem derrubadas. Eles não lançaram uma pedra. Eles só obedeceram. Só isso. Fizeram que de repente para a gente seria, gente, esse povo, eu fico imaginando Jericó olhando para Israel rodando. Eles estão brincando de pique? Hã? Que povo doido, eles estão rodando aí. Rodaram o primeiro dia, já estão no terceiro dia, já soube que eles vão rodar amanhã de novo. Até que horas que eles vão rodar? Aí no último dia começaram a rodar 7 vezes. Eles falaram, mas agora endoidaram de vez. Já estão no 6ª vez que eles estão rodando. Aí de repente eles começam a dar um grito. Agora eles ficaram malucos de vez mesmo. Mas quando eles gritaram, irmãos, eu acho que o povo de Jericó olhou para o lado e ouviu um barulho. E aí começou a rachadura. Olha o barulhinho. Perfeito, né? E aquilo começou a rachar. E brum. É o mesmo Deus que a gente está servindo aqui. É Ele mesmo. Pela fé, Raabe, uma prostituta, foi salva. E mais, aparece registrada como herói da fé. Uma prostituta que se converteu a Jesus. Poxa, mas Jesus não estava lá. Abriu o coração para Deus, desejou o Senhor, e seu nome aparece no rol daqueles que são mulheres de fé. Aquele que ninguém dava nada. E o autor vai dizer que teria uma lista enorme de exemplos de fé, que não tinha tempo para escrever tantos nomes assim. O que eles fizeram pela fé? Primeiro ele cita as vitórias, lá no versículos 33 a 35, que tiveram pela fé. Josué, os juízes, os reis, exemplos como Samuel, Daniel, Davi, que também matou um leão e um urso, assim como Sansão fez com um leão, tudo pela fé. Versículo 34 diz que eles venceram o fogo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Pela confiança plena em Deus. Pela fé Davi escapou de Saul várias vezes. Pela fé Elias escapou da rainha Jezabel. Pela fé Sansão clamou a Deus e da fraqueza tirou força. E ele pediu, ele venceu seus inimigos. Davi venceu Golias com pedras pela fé. Mas o autor, a partir do versículo 35, na parte B, ele vai começar a mudar seu discurso. Lá no versículo 35, na parte B. Você está aí na Bíblia aí? Amém? 35, parte B. Ele começa a mudar um pouco o seu discurso. Olha só o versículo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Olha que milagre, hein? Mas aí ele vai começar a contar uma coisa. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, como alguns dizem que foi Isaías, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados,
afligidos e maltratados. Aí ele vai começar a citar pessoas que, diferente daqueles lá que conquistaram muitas coisas, que superaram muitas coisas, que venceram e foram famosos, ele vai começar a citar aqueles que seus nomes não vão aparecer, mas que foram torturados, açoitados, perseguidos, cerrados ao meio, mas não negaram sua fé, não abriram mão daquilo que eles criam. Aí o texto vai dizer: o mundo não era digno deles. Ou seja, aos olhos do mundo e aos olhos de muito cristão aí que da teologia da prosperidade, eles eram os derrotados, os perdedores, não eram conquistadores. Talvez para alguns iam dizer: não é gente de fé, porque se fosse de fé tinha sido curado. Já ouviu isso? Se fosse de fé tinha acontecido isso, se fosse de fé tinha acontecido aquilo. E fica jogando a culpa em cima das pessoas como se elas não crescem. O mundo os via como perdedores, como derrotados, como errantes, como maltrapilhos, mas eles viveram pela fé. Eles estão na galeria da fé, porque eles confiaram plenamente em Deus. Versículos 39 e 40, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Como assim? Deus havia planejado algo melhor para nós. Sabe qual é esse algo melhor? É uma pessoa. Chamada Jesus. E ele vai dizer: para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Eles já conhecem o Rei Jesus, face a face. Quando a gente lê o texto de Hebreus, que diz, com sinceridade aqui, entre a gente, quem lê Bíblia, né? Quem gosta de ler Bíblia, quem presta atenção no culto, a gente fica com vergonha. Eu fico constrangido quando eu vejo tanta coisa. Eu falo: meu Deus, e eu penso que eu tenho problema, eu penso que eu tenho luta. Nós olhamos pessoas que obtiveram promessas nessa terra e outros que não. Nós recebemos a promessa, o Messias veio, Jesus veio. Hoje nós podemos viver o cumprimento dessa promessa. O nosso Messias já veio, o nosso Messias morreu, o nosso Messias ressuscitou e o nosso Messias voltará. E está às portas. Deus usa Hebreus para dizer para você e para mim: não recua, meu irmão, não volta atrás, não negocie sua fé, não abra mão daquilo que você crê. Você tem o privilégio de ver a promessa concretizada. Sabe qual é? A volta do Messias, do nosso Rei. E aí a gente tira algumas lições de Hebreus 11 para a gente terminar. Primeira lição: a lista de heróis da fé não é formada de pessoas perfeitas. Noé embriagou-se. Aí você vai ver, Abraão mentiu. Sara riu quando ouviu que seria mãe. Jacó, conhecido como enganador. Moisés bateu na rocha. Davi adulterou. E etc, etc. Essas pessoas não eram perfeitos. Ser uma pessoa de fé não significa ser uma pessoa perfeita. Nós estamos sujeitos aos erros, mas apesar dos erros, suas vidas estavam baseadas naquilo em que eles criam, em quem eles criam.
Eles erraram sim, nós erramos sim, mas nós nos arrependemos, e pelo sangue de Jesus nós somos purificados. Aleluia. Nós somos assim, nós somos pecadores, mas a fé verdadeira, ela não se apaga, querido. Ela nos leva a um arrependimento, ela nos faz levantar e fazer o caminho de volta, ela faz nos arrepender e dizer: Senhor, eu cometi um erro. Isso é fé, é saber se humilhar e dizer: eu cometi um erro, eu cometi uma falha, eu não poderia ter quebrado esse princípio da sua palavra. Quer ver outra lição? Há uma lista dos não citados, nomes que não foram citados na Bíblia. Nem todas as pessoas de fé serão conhecidas, nem todo mundo. Há muitos heróis da fé anônimos, nós nunca ouviremos falar dessas pessoas. Tem muita gente que você não sabe de nada, nem eu, mas são verdadeiros heróis da fé. Se Deus fosse escrever agora mais outro livro, não iria caber de tantos e tantos heróis da fé que na história estão aí, invisíveis, mas estão na glória com o Senhor. A Bíblia já é o suficiente para nós, para nos alicerçar nessa fé. Nós não precisamos de outros, mas eu quero que você entenda que nem todos vão aparecer na lista, e você não precisa aparecer numa lista. Se você é uma pessoa de fé, continue vivendo pela fé. A fé dessas pessoas, em terceiro lugar, não era um salto no escuro, era uma confiança firme nas promessas. Não era um sentimento de isso, sabe, eu vou no culto porque eu me sinto bem, aí eu vou no culto. Tem gente que fala assim: eu vou no culto porque a gente usava essa expressão, é um posto de gasolina que a gente vai se abastecer para ficar a semana toda abastecido. Meu irmão, aí a gente começa, para pensar sobre isso. Eu já preguei, já falei isso muitas vezes. Aí segunda-feira a gente faz o que então? Terça-feira a gente faz o que? Quarta-feira a gente faz o que? E quinta-feira, e sexta e sábado? Aí sábado já está de tanque vazio? Nossa fé está ancorada na palavra de Deus. Nossa fé não é um salto no escuro. Nossa fé não é uma emoção barata. Não é ficar aqui, né? Vitorioso és. Amém. Isso tudo pode acontecer. A gente estava conversando ontem sobre as fases das gerações, né? Eu não sei quem aqui foi, pegou a época lá da quadra, da igreja, na época da quadra. Caramba, quase todo mundo. Vocês são novos, hein? Pensei que foi só eu. Aí a gente estava conversando ontem sobre as fases da igreja. Aí lembra, solta o cabo da nau. Você pegou isso? Delmo pegou. Eu sei que você pegou, que você tocava no louvor da igreja, essa música aí. Mas alguns lembram aqui. Toma o remo nas mãos. Aí ficava todo mundo, igual o robozinho. Com fé em Jesus. Até que veio diante do trono. Lembra diante do trono, quando meu irmão foi o maior mover da história desse país. A gente não pode negar. A gente ia para Maracanã, ficar de joelho lá, fazendo um sol, rachando, chovendo. Eu lembro de lá sentia calor, sentia frio, a gente estava lá, ó, adorando, orando pela nação, chorando. Distante de ti, Senhor, se arrependendo. E o povo na hora do louvor ficava, tinha uma música que era bem animada. Qual é o nome daquela música? Tempo de festa. Esse é o tempo de... E todo mundo... Aí a gente ia pra quadra, lembro da quadra, e quando tava essa música, daqui a pouco já tinha um puxando o trenzinho pra cá, outro já ia pra lá. Aí tinha gente que, meu Deus, só tem gente maluca.
Geração de juventude foi assim. Aí começou a vir outra onda. A onda do quê? Worship. Esse é um tempo de festa. Esse é um tempo. Oh Senhor de festa. Aí já tem um no celular lá, ligando para o outro. Aí o outro está adorando, o outro está no chão. Aí já está 2 horas falando. Aí as gerações, a gente vai vivendo assim umas coisas, né? Aí a gente fica assim, será que a juventude não é mais animada? A gente usa isso, né? Não é mais animada, não. É que são momentos diferentes que nós vivemos. Mas por vezes a gente percebe que falta um pouco de vibração. Porque eu vejo gente vibrar para muita coisa, sabe? Eu vejo gente vibrar para jogo de futebol como se fosse a melhor coisa do mundo para ele. Eu vejo gente vibrar quando compra um carro de uma forma. Eu vejo gente vibrar, sabe, com tanta coisa, a faculdade conquistou, vibra, pula, dança, no aniversário de 15 anos, no casamento, não sei o quê. Parece que essa geração deixou passar. Eu sei que nada disso vai dizer, pastor, mas isso representa fé? Não. Fé é a plena confiança no Senhor, independente do momento que estejamos vivendo. Seja com a igreja aberta, seja com a igreja fechada. Porque igreja nunca fecha, irmãos. O que fecha é prédio. Prédio pode fechar, mas igreja nunca. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja está sempre rompendo. Eles estão fazendo de tudo para destruir a igreja. Eles querem acabar com a fé. É isso que eles querem. Mas acaba, queridos. Tem gente que infelizmente é movido dessa forma. Mas chegou a hora da gente amadurecer. Chegou a hora da gente crescer. A fé nem sempre nos livra de angústias, adversidades e problemas desse mundo. Se você olhar o texto de Hebreus, ele vai dizer lá no versículo 34 que alguns escaparam ao fio da espada. Mas lá no versículo 37 está o que na sua Bíblia? Outros foram o que? Mortos ao fio da espada. Ou seja, em um versículo está dizendo, alguns escaparam da espada. Aí todo mundo, glória a Deus, esse é vencedor. Esse é de oração. Aí lá no 37, o herói da fé também morreu da espada. Aí alguém vai dizer, não tinha fé, mas ele está ali, ó, herói da fé. Então isso significa que a fé nem sempre nos livra de angústias, nem sempre nos livra das adversidades, dos problemas que nós enfrentamos nesse mundo. Cuidado com aqueles que pregam aí que pela fé você só terá vitória. Só vitória, irmão. Só vitória. Depende de como você concebe a ideia de vitória. Quando você olha para Sadraque, Mesaque e Abidnego, que entraram naquela fornalha e disseram o que para o rei? O que eles disseram para o rei? Se Deus quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, a gente morre queimado. Mas nos dobrar diante dessa porcaria aí, a gente não vai dobrar não. A gente morre queimado. Agora sabe de uma coisa? O meu Deus, rei, o nosso Deus, Ele pode nos livrar dessa fornalha agora. Mas se Ele não quiser nos livrar, se a gente morrer queimado, chorando, sofrendo, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Irmãos, isso para o diabo é a pior coisa que existe. Isso para o inferno, ele vai pensar assim, eu vou acabar com esse crente, vou jogar ele na fornalha, vou deixar ele morrer queimado. Mas aquele que tem fé está dizendo, eu morro queimado, mas eu não abro mão do meu Deus. Isso é fé, queridos. Aí Deus livrou, não livrou?
fez um milagre. Nem cheiro de nada, não tinha cheiro de queimado. Mas aí você vai lá no Novo Testamento e vê João, perdeu a cabeça. João Batista, caramba, foi decapitado, meu Deus. Será que ele não tinha fé? Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abednego por um propósito, e Deus permitiu João Batista morrer por um outro propósito. Então a nossa fé não está baseada em viver ou morrer. A nossa fé está baseada na confiança que temos em Deus, porque a morte ela já foi vencida. Nós agora temos a vida eterna. Daqui a pouco o fôlego vai sair de vida de nós, de todos nós. Uma hora ou outra isso vai acontecer. A gente não, mas eu quero mais, eu quero viver mais, eu não sei se semana que vem eu vou estar aqui, se eu vou te ver. Mas se a gente não se vê aqui, a gente se encontra na glória. A gente vai chorar? Vai. A gente vai ficar em luto? Vai. A gente vai sofrer angústia? Vai, querido. Como alguns irmãos que perderam, o pastor Jorge perdeu a mamãe essa semana, o Anderson perdeu a tia, dia do encontro. E outros que perderam outros entes queridos, pastor Gelson, da Igreja Batista Central do Laranjal, nosso amigo mesmo. Teve Covid, morreu sua esposa dentro de casa, ele sozinho com ela. E ninguém podia entrar, ele teve que ficar lá esperando com a sua esposa falecida dentro de casa, até chegar uma equipe para poder tirar. Eu fiquei imaginando e não poder sepultar a esposa. Que dor é essa? Aí alguém vai pensar, mas Deus... Aí esses dias eu recebi um vídeo, falei isso no encontro ontem, um abençoado me mandou vídeo, tem uns que mandam vídeo, talvez você esteja assistindo agora aí, falando assim, aqui olha a voz profética aqui, eu não sou contra a voz profética, eu não digo que Deus não fala, nada disso, mas escuta só, querido, nem estou julgando esse irmão que falou isso, mas eu não sei por que ele mandou aquele vídeo para mim. Falei assim, Deus vai matar 2.000 pastores nessa nação, que estão em pecado, que não sei o que a Covid vai matar 2.000 pastores, já começou. Eu falei, meu Deus, por que ele mandou isso para mim? Será que sou eu? Eu fiquei 2 dias pensando sobre aquilo. Falei, como que eu vou responder esse irmão? Aí tem aquele dia que você está num dia mal do bom sentido. Se há bom sentido nisso, eu não sei. Falei, meu irmão, você mandou esse vídeo aí. Eu tenho amigos pastores que morreram com Covid, mas eles eram servos fiéis a Jesus. Então morrer por Covid não desqualifica meu irmão em Cristo, não. O diabo está querendo desqualificar nossos irmãos em Cristo. Quer dizer que a esposa do pastor Gelson é Deus pesando a mão? Ah, pastor, pode ser. Meu irmão, calma aí. Deus faz justiça? Faz. Mas cuidado, para você não querer dizer que é Deus que está fazendo, e quando não é Ele que está fazendo. Ele pode permitir. E eu perguntei para ele, vem cá, meu irmão, que eu já conheço, né? Posso falar que não é daqui, estou à vontade. Não é ninguém da igreja, fiquem tranquilos, Cris. Não sei nem de onde é, mas eu conheço. Aí eu perguntei, vem cá, ovelha não adultera não? Ovelha não se prostitui não? Ovelha não se corrompe não? É só pastor que peca agora? Porque Deus vai descer a mão, então vai descer a mão em cima de todo mundo, meu filho. Porque se Ele for fazer isso, todo mundo vai morrer. Não vai ficar um. E vai começar por quem mandou o vídeo, né? Eu não falei isso, mas estou falando agora, meu querido. Espero que não seja profético.
Mas é sério, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração de gente que é de fé, não é de fé, está certo, está errado, está isso, não sai de casa, fica em casa e tal, e julga o outro, diz que foi, que é maluco, está na rua, está lá, aí você vai lá no Alcântara, todo mundo trabalhando lá, né, tentando ganhar seu ganha-pão. Esse povo é maluco, se ele não for lá, querido, ele não vai comer. Fé, queridos, não nos livra de situações conflitantes. Fé não nos livra de crises. Fé não nos livra de angústias. Fé não nos livra dos problemas. Mas a fé nos sustenta em tudo isto. É a fé que nos sustenta. A gente vai chorar? Vai. A gente vai sentir dor? Vai. Talvez você chegou aqui hoje, poxa vida, eu vim aqui hoje, o pastor orar por mim para transformar minha vida. Vai transformar agora, querido. Se você abrir o coração para Jesus, você vai receber a vida eterna em Cristo Jesus. Você já vai passar da morte para a vida. Você será uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas vão passar, tudo se faz novo. Mas deixa eu te contar uma historinha. As lutas vão continuar, ou talvez vão aumentar. Vai apertar o cerco, meu irmão. Se ninguém te contou isso, estou te contando agora. Mas Jesus nunca deixou de falar isso para a gente. Ele chegou: vocês querem me seguir? Eu não tenho nem onde colocar minha cabeça, eu não tenho nem onde dormir. Então vem. Porque todo mundo queria pão e peixe. É pão e peixe cura, quem não quer? Pão, peixe cura, todo mundo vai atrás. É comida, é bebida e é proteção. Você quer mais? Mas quando Jesus falou assim: mas agora tem um detalhe, que quer ser meu discípulo? Quero. Tem pão, tem peixe e tem cura. Eu não vou ficar doente mais. Só tem um detalhe, o quê? Agora você vai negar a si mesmo. Você vai pegar tudo que você tem, vai vender tudo e vai distribuir quem não tem. E vem me seguir. Mas eu não tenho onde morar, eu não tenho onde deitar, eu não tenho nada nesse mundo. Vem então. Você vai ter que morrer para si mesmo, seus próprios desejos, suas próprias vontades, para fazer a minha vontade. Aí todo mundo começou, ó. Você acha que é diferente de hoje, queridos? A fé verdadeira sempre nos conduz às atitudes e ações. Olha só que os homens da fé, aí em Hebreus, eles fizeram isso ou aquilo. Fé verdadeira se transforma em comportamento. Fé verdadeira se transforma em obra. Fé sem obras é morta. Fé não se trata de intelecto. Fé não se trata de conhecimento de Bíblia só. Fé é a união do conhecimento com a prática. Porque só ter conhecimento não significa que você é uma pessoa de fé. Porque o diabo, ele pode citar a Bíblia para você de ponta a ponta, se você quiser, de trás para frente. Fé verdadeira é uma experiência real com Deus, porque é daí que vem a nossa convicção, a nossa certeza. Deus só tem um povo, e esse povo é marcado pela fé. Esse povo foi levantado para viver por fé. Fé não é coisa para o nosso tempo. Lá em Abel disse: Abel será reconhecido e será eternamente reconhecido, porque a Bíblia está dizendo: sempre contarão de Abel, porque pela fé Abel foi o primeiro pastor que foi morto. Porque pela fé, então a fé não é para agora, a fé sempre foi a essência daquele que serve a Deus. Por quê? Porque pela fé você não enxerga só o que você está vendo aqui. Meu Deus, será que tem Covid aqui dentro? Meu Deus, será que eu vou pegar uma doença? Meu Deus, será que eu vou perder o emprego? Meu Deus, será que minha loja vai fechar? Meu Deus, tudo isso são preocupações que todos nós vamos ter, porque somos seres humanos, e a nossa mente ainda está limitada a essa vida. Mas quem anda pela fé, ele passará por tudo isso, mas a sua visão está além disso. Mas pela fé eu posso suportar, pela fé eu posso vencer,
pela fé eu posso superar, pela fé em Deus, pela fé em sua palavra, eu posso estar vivo, ou não estar, com saúde, sem saúde, do jeito que for, pela fé eu vou viver. Talvez a gente esteja se achando tão fraco, sabe, tão assim, poxa, eu estou passando por ansiedade, eu estou passando por depressão, eu estou passando, e sabe como que a gente começa a sentir, porque eu já me senti assim, meu Deus, cadê minha fé? Cadê minha fé? Porque a gente acha que a pessoa, o cara de fé, é aquele que está sempre em pé, está sempre gritando. Não se iluda não, meu querido. É aquele que vai subir no microfone e vai dar sempre uma palavra, né, forte. Todo dia que vai ministrar vai estar sempre bem, né? Porque é de fé. Não se iluda, querido. Você e eu estamos sujeitos a passar por depressões, por angústias, por aflições. Em tudo somos atribulados, diz a palavra, mas não desesperados. Ou seja, não vivemos sem esperança. Nós vamos sentir isso, vamos. Mas a fé que Deus nos concedeu implica em reconhecer suas misericórdias, sua graça, seu favor imerecido. Talvez seja isso que hoje Deus resolveu. Falar, Wagner, pega essa palavra e fala com o povo de novo. Fala para eles. Fala para eles que eles precisam aprender a viver em fé. Que a visão precisa ser ampliada. Porque está se limitando a esse mundo. Nossa vida não se limita a esse mundo. Nós já somos de outro patamar, queridos. No sentido de que nós já somos de outra terra. Nós vivemos pela fé. A gente vai querer comprar casa, vai querer construir casa na roça, vai querer fazer não sei o que, vai querer plantar, né? Vai querer comprar um carro, vai querer fazer isso. Tudo a gente fica querendo fazer, mas de repente o fôlego vai embora. A gente pode querer tudo isso, mas a fé continua firmada no Senhor. Eu posso estar passando por uma depressão agora. Escuta isso que eu estou falando. Desliga o celular. Eu posso estar passando por uma depressão agora. Eu passei por depressão, mas eu nunca perdi a minha fé, porque foi a fé que me sustentou na hora da depressão. Eu aprendi que eu estou sujeito a isso, e cuido disso até hoje, para que não caia de novo. Mas quem me sustenta é a fé. Se não fosse a fé, eu tinha tirado minha própria vida. Do jeito que você passa, todos nós passamos. Se não fosse a fé, não estaria mais com vocês. Não foi esposa, não foi filho, não foi ninguém, querido. Não foi você que me fez permanecer nessa terra, foi a fé. A fé no meu Deus era a minha última esperança e única esperança. Todos os outros são importantes, muito, 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 muito importantes, mas não são os mais importantes, ou o mais importante. A fé tem altos e baixos. Então há momentos que você se encontra aflito, há momentos que você se encontra fraco, às vezes você fica até confuso. Talvez você passe por um momento de conflito interior. Deus, eu queria conquistar tanta coisa, eu queria ter um bom emprego, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, mas você não tem. Mas com isso tudo você está duvidando do seu Deus. Tem uma pátria celestial te esperando. Tem uma coisa que não se compara a essa terra. Reis podem ter tudo que eles têm, mas se eles não têm Jesus, eles não têm nada. Nós temos o Rei habitando em nós, o Rei do universo, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é digno de louvor. Ele habita em nós, Ele habita em você, Ele reina ainda e reinará eternamente. Aleluia! Glória a Deus.
crer em Deus. Poxa, eu já sei disso. Então vamos crer. Vamos lá. Eu te chamo. Me ajuda a crer mais ainda. Testemunhe de sua fé, querido. Fale de suas bênçãos. Conte o que aconteceu com você. Vá para a rede social, para o WhatsApp e conte uma bênção. Conte um milagre. Conte que na sua casa tem comida. Pô, mas isso é bobeira. Bobeira, meu irmão. Fala isso para quem está desempregado. Isso é questão de sobrevivência. Deus está te sustentando, meu querido. Suas misericórdias estão sobre nós, causa de não sermos consumidos, e elas não têm fim, aleluia. Nenhum dos heróis da fé tiveram vida fácil, meu irmão. Nenhum deles. Mas quanto mais você conhece Deus em sua palavra, mais a sua fé é ampliada. Essa é a forma que Deus escolheu. Essa é a forma que Deus escolheu. A sua palavra. Eu te pergunto, será que foi Deus que mandou te dar esse recado hoje? Porque eu falei, Deus, vou pegar a mensagem que eu já preguei. Na verdade eu já tinha escutado o que eu preguei na época do culto online, que não tinha ninguém presente aqui. Poucos, né, irmãos, é claro, só o pessoal trabalhando, servindo. Foi isso que eu quero. Então tá bom. Então vai ser assim. Então Deus, creio eu, te trouxe aqui hoje e está com você aí online, para poder dizer a você, não recue, não volte atrás. Viva pela fé. Viva pela fé na palavra. Se teus olhos estão voltados só para este mundo, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Você pode sonhar com muitas coisas, mas não deixe nenhum sonho ser maior do que a sua fé em Deus. Contemple a glória do Senhor. Contemple o amor de Jesus. Contemple a vitória em Jesus. Contemple o perdão de Jesus. Contemple o trono do Rei, porque Ele continua sendo Rei. A gente fala isso todo domingo, sabe por quê, querido? Não é para te abastecer, não. É só para você te lembrar que a luta que você está enfrentando, a guerra que você está enfrentando, e talvez alguns aqui que perderam entes queridos, não se trata só de Covid, é uma série de coisas, queridos, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele está te mostrando que Ele continua sendo Deus. Mas não recua, meu irmão. Não se dobre a Baal. Não se dobre aos ídolos. Não se dobre às coisas desse mundo. Mas se você falhar, se eu falhar, vamos um ajudar o outro. Vamos um orar pelo outro. Não é tempo de chutar ninguém para o lado de fora. Também não é tempo de eu ficar vivendo de qualquer maneira, como se Deus não existisse, como se a Bíblia não existisse, como se pecado não existisse, e como se consequência de pecado não existisse. Deus continua sendo Deus. Sua palavra continua sendo a palavra. Ele continua sendo o juiz. E sua palavra vai se cumprir. Já se cumpriu. Em nome de Jesus.